Salve, gurizada! Vem comigo que hoje o papo é sobre um dos grupos mais lendários da história da música, The Temptations. Os caras que não só cantavam perfeitamente, mas dançavam tão sincronizados que pareciam até políticos votando o aumento do próprio salário. Vamos conhecer a trajetória desses monstros do clássico My Girl, tema do filme Meu Primeiro Amor, aquele filme miserável que me fez chorar como uma criança. Bom, eu era uma criança. Mas enfim, bora conhecer a incrível história desse grupo. Imagine a cidade de Detroit, anos 60. A cidade fervia com carros, jazz e o nascimento da Motown Records, uma gravadora histórica. E é lá que 5 jovens talentosos, David Ruffin, Eddie Kendricks, Otis Williams, Paul Williams e Melvin Franklin, se uniram para formar um grupo vocal. O grupo, na verdade, começou com a fusão de 2 grupos de Detroit, o The Primes e o The Distants. Eles eram 5 caras de 2 grupos diferentes que decidiram que juntos seriam imbatíveis. Mas antes de se chamar The Temptations, eles se chamavam The Eldins. Mas vamos ser honestos, The Eldins é um nome que ficou muito bom para máquinas de costura. Agora, para um grupo de soul, nem tanto. Só que curiosamente eles só trocaram de nome porque The Eldins já estava sendo usado por outro grupo. Foi então que um funcionário da Motown Records sugeriu o nome The Temptations, literalmente um nome tentador. Eles queriam mais do que fama, queriam criar o som perfeito da alma americana. Um som que fosse realmente elegante e emocionante e tivesse coreografia milimétrica, tipo James Brown num jantar de gala. O coreógrafo Charlie Atkins deu a eles as coreografias sincronizadas e os passos de dança icônicos que se tornaram sua marca registrada, como o Temptation Walk. A Motown Records viu neles o grupo ideal para mostrar que o soul podia ser sofisticado e popular ao mesmo tempo. Outro ponto relevante foi o fato de ter 5 vocalistas principais e não apenas um. Essa democracia vocal era a arma secreta deles. Enquanto a maioria dos grupos tinha um líder, o Temptations tinha uma rotação de estrelas, podendo assim ter o agudo de Eddie Kendricks e em outra música o rasgado de David Ruffin e assim por diante. Praticamente um Vingadores da voz. E em 1964 veio o sucesso com o adocicado hit My Girl, que anos mais tarde seria o sucesso como música tema do filme Meu Primeiro Amor. Aquele clássico da sessão da tarde que reuniu em um só lugar o Esqueceram de Mim, o Caça-Fantasmas e um peixe chamado Wanda. E se você pegou todas essas referências, bom, somos de uma época de excelentes filmes. Mas o sucesso é traiçoeiro e estava prestes a fazer o Temptations passar por seus momentos mais tentadores. O Temptations finalmente alcançou sucesso e fama, os shows lotaram, mas eis que em meio ao pacote veio um problema conhecido chamado ego que apareceu para dar o ar da desgraça. O brilhante David Ruffin, vocalista de My Girl, foi demitido do grupo por problemas de ego, atraso e uso de substâncias. Ele chegou a querer tratamento especial e se recusava a entrar pelos fundos dos locais de show. Ruffin chegou a faltar em shows e tentou invadir apresentações depois de ser expulso. A audácia do camarada era tanta ao ponto de querer mudar o nome do grupo para David Ruffin e The Temptations. Isso é tipo um dos guitarristas dos Stones querer chamar o grupo de Ronnie Wood e suas pedras. Quando o soul clássico começou a perder espaço, os Temptations se reinventaram. Saiu David Ruffin e entrou Dennis Edwards e o som ficou mais moderno, cheio de groove e crítica social. Após o caos de Ruffin, o produtor Norman Whitfield os puxou para a era do soul psicodélico. O som mudou radicalmente, deixando o terno e a gravata do pop e abraçando o funk e o psicodelismo.
A doce My Girl fica no passado e de repente eles estavam cantando sobre problemas sociais com Cloud9, que lhes rendeu o primeiro Grammy. Veio ainda Papa Was a Rolling Stone, que se tornou o maior sucesso dessa nova fase. E dentre as versões lançadas da música, a mais longa tem quase 12 minutos de duração. Então podemos dizer que praticamente cada um tem o faroeste de caboclo que merece. Décadas passaram, mas o nome The Temptations nunca saiu de moda. Mais de 20 integrantes passaram pelo grupo, mas Otis Williams é o único membro fundador original que nunca deixou o grupo e continua se apresentando com a marca The Temptations até o dia de hoje. Eles estão no Rock and Roll Hall of Fame, venderam milhões de discos e influenciaram gerações inteiras. A história complexa e turbulenta da banda foi transformada em um filme biográfico enorme da NBC. É o atestado final que eles transcenderam a música e viraram uma história clássica, verdadeiras lendas. E cá entre nós, pode até ser minha imaginação, mas até hoje ninguém faz um passinho de soul com tanto charme em um terno alinhado. E essa é uma pequena parte da complexa história do The Temptations. E se você curte histórias como essa, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a música boa nunca sai de moda. Gratidão por sua audiência e até!